Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Passaram bem a semana mais uma vez aí? Que bom, né? Antes da gente começar a nossa aula de hoje, a nossa penúltima aula. A gente está acabando a nossa revista. Semana que vem a gente vai ter a nossa última aula de revisão. Então a gente vai aprender mais uma parábola hoje aí, como tantas que a gente já aprendeu aí nessas 11 aulas que vocês já tiveram. Hoje a gente vai ter a 12ª aula. E antes da gente começar a falar da parábola, vamos orar, né? Então fecha o olho aí onde você tá e vamos conversar com Deus. Presta atenção, hein? Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque o Senhor nos dá tantos presentes diariamente, Senhor. Ajuda-nos a sempre ser gratos pelas dádivas que o Senhor nos dá. Perdoe os nossos pecados e nos ajude a prestar atenção nesse momento. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu separei aqui, você não tá vendo ainda, mas eu separei aqui alguns tipos de luva, né? Tá vendo aqui, ó? Alguns tipos de luva, né? E acho que você deve ter até na sua casa muitas dessas luvas aí, né? Por exemplo, essa luva aqui, ó. Pra que ela serve, né? Essa luva aqui, ela serve pra gente pegar uma coisa do forno, algo quente, segurar uma panela. Ela é uma luva térmica que ajuda a não queimar a mão da gente. A função dela é proteger a nossa mão, né? E proteger a mão do calor, né? Essa outra luva que eu separei aqui é uma luva de limpeza, né? Então, a gente usa para lavar banheiro, lavar a louça, esfregar as coisas, né? Se tem algum produto que pode danificar a minha mão, eu uso essa luva como uma proteção e ela não serve para eu pegar uma coisa quente do forno. Se eu pegar uma coisa quente do forno com essa luva, ela vai derreter porque ela é uma luva de plástico, né? Tem uma outra luva que eu gosto muito de usar, é tão gostosa, né? Que é essa luva aqui, ó. É uma luva que aquece a mãozinha, ela é tão macia, ela é tão gostosa, ela tem uma textura, parece um bichinho de pelúcia, tá vendo? Olha que gostoso, né? Essa luva aqui, ó, ela não serve para fazer a limpeza. Porque se eu fizer limpeza com essa luva, uma aqui, todo o produto vai ser absorvido por ela, vai chegar na minha mão mesmo. E outra que esta luva, que ela serve para me aquecer, a função dela é essa, né? Mas eu tenho uma outra luva que de vez em quando eu uso para trabalhar, quando tá muito frio. Essa luva, ela deixa os dedinhos de fora, tá vendo? Porque é mais fácil para eu mexer no celular, para mexer no computador e ela ainda aquece a minha mão. Ela tem a mesma função que essa, né? Só que essa daqui eu consigo usar ela para o trabalho. Se eu for usar essa para mexer no meu celular, eu não consigo porque ele não vai dar o touch ali, né? Mas ainda tem mais uma luva aqui que eu quero mostrar para vocês, que é uma luva que a gente quase não via falar dela, mas agora nesse tempo de pandemia a gente tem ouvido falar muito dessa luva, que é a luva cirúrgica, né? É essa luva aqui que os médicos, os enfermeiros têm usado para não se contaminar com vírus e bactérias, aí principalmente com essa questão aí do coronavírus, né? Então ela é uma luva que não serve para eu pegar uma coisa quente do fogão, porque ela pode me queimar. Ela até aquece, mas essa não é a função dela, né? Eu posso usar, tem gente que usa ela para cozinhar, né? Você já deve ter visto alguns programas de culinária que usam essas luvas aí para cozinhar, né? Então eu te mostrei aí várias luvas e cada uma tem uma função diferente. Então você vai guardar isso, que daqui a pouco, no final da parábola, eu vou voltar com essas luvas para ver se você consegue fazer a analogia, a semelhança aí do que eu quero falar com a parábola, com o exemplo dessas luvas, tá bom? E para começar a nossa parábola de hoje, a gente vai lembrar o versículo que a gente está aprendendo, que é esse versículo aqui de Mateus 20:16, que fala assim: assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Mateus 20:16, né? Já deve ter decorado aí todos os versículos que a gente já relembrou aí algumas aulas passadas, né? E a parábola de hoje, a parábola da aula 12, ela vai falar sobre esse daqui, tá? Os talentos. E se encontra em Mateus 25, do versículo 14 até o versículo 30.
E para você relembrar, se você esqueceu, o que que uma parábola é, né? A parábola é uma história curta que ensina uma verdade sobre o reino dos céus, sobre o reino de Deus. E Jesus, enquanto esteve na terra, utilizou das parábolas para contar um pouquinho sobre o reino dos céus, né? E na última parábola, faltavam 3 dias para Jesus morrer. Então ele estava querendo dar esperança aos seus discípulos. Então ele contou a parábola, aqui ó, a parábola das 10 virgens, que estava falando sobre esperar a segunda volta de Cristo. E ele termina a parábola falando assim, né? Vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. Então, para a gente estar o tempo todo ali preparado. E na sequência, ele já começou a falar sobre essa parábola aí dos talentos, né? E o talento, lembra que a tia Vina já ensinou isso para você, né? Existiam algumas moedas de peso na época, né? Você tinha o denário, que era um peso bem grande, que era como se fosse o salário de um dia do trabalhador, né? E você tinha uma outra moeda de peso que chamava talento. O talento era mais pesado do que o denário, né? Ele podia ser de prata, ele podia ser de ouro, né? Essa história que a gente vai falar que ele é de ouro, né? E ele, como ele era muito mais pesado, ele valia muito mais. Então a gente vai falar sobre os talentos, que era uma moeda ali da época, né? Você já deve ter ouvido falar sobre dom e sobre talento, né? Uma palavra diferente, o dom, né? O dom, ele é uma dádiva, ele é um presente que Deus te dá, que tem, depois a gente vai estudar um pouquinho sobre isso, mas o dom, esse presente, essa dádiva que Deus dá, estão aqui todas essas partes aqui da Bíblia que a gente vai ver daqui a pouco, eles são usados para a glória de Deus, para o crescimento da igreja. E a gente tem ensino, tem caridade, tem serviço, a gente tem vários dons aí. O talento já é algo que nasce às vezes com a gente, né? Então, de repente você desenha bem, a sua mãe desenha bem, a sua avó desenhava bem, ou então você gosta de jogar futebol, seu pai também gostava, já tem aquele, parece que já tá no sangue essa habilidade aí que você já nasce com ela, né? Todo mundo ganha isso. E às vezes essa habilidade pode ser treinada, né? Então você não tem ninguém na sua família que toca nenhum instrumento, mas se você treinar, se você se aplicar, você consegue ser um bom instrumentista, né? Um compositor, um cantor, porque você também vai pelo treinamento. Então o dom é algo que é dado por Deus, é um presente, é uma dádiva. Já o talento é algo que já nasce com a gente, ele é uma habilidade, ele requer um treinamento, todo mundo possui algum e ele também pode ser usado para a glória de Deus. Então, quando a gente contar essa história aí dos talentos, a gente vai ter isso em mente. Jesus vai falar sobre moeda, mas ele quer que você aprenda um pouco mais que isso. A parábola de hoje conta a história de um homem, né? Então, Jesus estava lá com os seus discípulos e ele fala assim, que o reino dos céus, ele é como um homem que foi viajar, ele ia fazer uma viagem, ia demorar muitos dias para voltar. E chamou alguns servos seus, 3 servos seus, e confiou para eles alguns talentos, um pouco do seu dinheiro ali, né? E aí ele deu para o primeiro servo, ele deu 5 talentos. 1, 2, 3, 4, 5 talentos, né? Para o segundo servo, ele deu 2 talentos. E para o último servo, ele deu 1 talento. E ele falou assim, olha, vou viajar, quero que vocês cuidem aí das minhas coisas, eu vou demorar bastante tempo para voltar e eu estou dando esses valores para vocês de acordo com a capacidade que cada um de vocês tem. Então, lá em Mateus, no capítulo 25, no versículo 14, desculpa, no versículo 15 fala assim, a um deu 5 talentos, a outro 2 e ao terceiro 1, cada um segundo a sua própria capacidade. E ele foi lá e foi viajar. Aí o primeiro servo pegou os talentos, guardou ali os talentos, cada um deles, né? Guardou ali o seu talento e saiu já para negociar. E a Bíblia fala que esse servo, ele já foi negociando e ele conseguiu com isso ganhar mais
5 talentos. Então ele tinha 5, ele negociou e ganhou mais 5 talentos, né? O segundo servo, ele fez da mesma forma, né? Ele tinha ganho... Opa! O segundo servo aqui, ó. Ele tinha ganho 2 talentos e ele negociou esses talentos e conseguiu ganhar mais 2 talentos e guardou lá bonitinho e tal, né? O terceiro servo, que tinha ganho só 1 talento, ele pensou assim: o meu chefe, ele é meio bravo, né? É melhor eu esconder, eu enterrar esse talento para ninguém me roubar, né? Até que ele volte, assim ninguém rouba, ninguém acontece nada, né? E eu vou deixar aqui bonitinho, enterrado, e voltou lá. Até que depois de um tempo, bastante tempo se passou, e esse homem, ele voltou para acertar as contas com os servos e chamou novamente os servos aqui, né? E aí, o primeiro servo se aproximou dele e ele falou assim: e aí, o que você andou fazendo esse tempo? Ah, meu senhor, o senhor me deu 5 talentos, eu negociei eles e olha os talentos que eu tenho agora para apresentar para o senhor. Eu consegui juntar 10 talentos, 10 talentos. E aí, sabe o que esse homem disse para esse servo? Está escrito lá no versículo 21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que ele falou assim: olha, servo bom, você negociou bem com pouco dinheiro, agora eu vou te dar muito dinheiro para você negociar. Vem festejar comigo. E esse servo aqui, ele entrou ali na festa desse senhor. Aí chegou o segundo servo. E o segundo servo falou também: então o senhor me deu 2 talentos e eu negociei eles e agora o senhor tem 4 talentos. E o senhor ficou super feliz e falou a mesma coisa para ele, né? Falou lá: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, te dei pouco dinheiro, agora sobre muito dinheiro eu vou te dar para você continuar negociando. Vem festejar comigo, entra no gozo aí do seu senhor. E deu lá, e ele, segundo servo, também foi lá para festejar. E chegou a vez do terceiro servo. Aí o terceiro servo chegou e falou assim: então, eu sei que o senhor é um homem severo. Eu tenho medo às vezes do senhor. Então, para não perder, para não ser roubado, eu escondi o tesouro aí do senhor. Eu escondi. Então, eu estou devolvendo o que é do Senhor, né? Olha só como está registrado na Bíblia, no versículo 24 e 25. Olha só, presta atenção. Chegando por fim, o que recebera só 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeias, ajuntas onde não espalhas, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, servo preguiçoso, sabias que eu ceifo onde não semeio e junto onde não espalho? Por que então você não deu o meu dinheiro para os banqueiros? Pelo menos eu teria os juros deste valor aí. E ele foi mais bravo ainda, depois que ele falou: servo mau, preguiçoso, você sabia que eu era exigente, você deveria ter depositado no banco, pelo menos eu receberia. Olha que duro que ele fala. Ele fala assim: tirem ele daqui, dei o talento que ele tem àquele que recebeu mais talentos, deem para ele o que recebeu mais talentos e joguem ele fora. Tá lá no versículo 29 e 30 que eu vou ler para você, tá escrito assim, ó: porque a todo que tem se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. E o servo se retirou. E este daqui, que é o servo que tinha ganho 10 talentos, ganhou mais 1 talento, que tinha 4. Entraram no gozo, no regozijo deste sim.
Jesus ele contou essa parábola, como eu disse para vocês, faltando poucos dias dele morrer. E ele queria que todo mundo tivesse esperança na volta dele. E enquanto ele não voltasse, ele ia se ausentar por um tempo, enquanto ele não voltasse, ele queria que as pessoas que ficaram aqui continuando a obra dele fizessem isso com muita alegria, né? Então, o Senhor, aquele que foi viajar, que distribuiu os talentos, quem era ele? Era Deus, né? E os servos que multiplicaram os talentos, né? Quem eram esses servos? São todas as pessoas que com alegria trabalham e obedecem a Deus. Então, sou eu, sou você, são as pessoas que estão ali na igreja trabalhando para o crescimento da obra de Deus. E quem é o servo que enterrou o tesouro, que não trabalhou para ter um aumento desse valor, né? Então, que não fez nada. São as pessoas que não fazem nada para agradar a Deus. Não trabalham na sua obra, não multiplicam aquilo que Deus tem dado a elas, né? E ele contou essa parábola para mostrar para você e para mim que nós temos que ter trabalho enquanto a gente estiver na igreja, fazendo as coisas que ele preparou pra gente, né? Fazendo o nosso melhor, né? Eu disse para vocês que Deus nos dá dons. E existem muitos dons que Deus nos dá que são diferentes, né? São dádivas, são presentes. Nessas passagens aqui você encontra vários dons. Entre eles, você tem o dom da palavra, o dom do evangelismo, de cura, de milagres, de fé, de contribuição, de serviço, de ensino, de misericórdia. São vários dons que você tem. E qual a ideia? É usar para a glória de Deus esses dons, essas dádivas que a gente recebe dos céus. Mas Deus não dá só dons aos seus filhos, né? Ele dá também talentos, né? E o que o talento é? Talento é algo que você às vezes já nasce com ele, é uma habilidade, é um treinamento que você vai aperfeiçoando o seu talento, né? E todos têm ou podem desenvolver esses talentos, como assim? Na música, né? Você pode ter o talento para tocar, para cantar, para compor. Na arte, você pode ser um bom desenhista, você pode fazer umas esculturas, um artesanato, uma pintura, você pode ter um talento para escrita, um talento para cozinhar, né? Muita gente gosta aí de cozinhar, tem gente que tem talento para organizar, deixar tudo em ordem, tem gente que tem talento para fazer esportes, nadar, jogar, correr, e a ideia é você usar isso para glória de Deus, para o crescimento da sua obra, certo? E você lembra aí das luvas que eu mostrei logo no comecinho? Lembra as luvas? Cada luva dessas, ela tem uma função diferente. Essas luvas são como as pessoas dentro da igreja. As pessoas, embora elas sejam muito parecidas, elas recebem dons e talentos diferentes, né? Essas pessoas aqui, elas devem usar para o serviço, para a honra e glória de Deus, né? E tem pessoas que lidam com situações mais difíceis, com seus dons e talentos, ou com coisas mais delicadas, né? E você? O que você tem feito com o dom ou com o talento que Deus te deu? Você gosta de ajudar? Está sempre aí pronto a ajudar a professora? Então você tem um dom. Você gosta de jogar? Você gosta de desenhar? Você gosta de escrever? O que você gosta de fazer, né? Isso é um presente que Deus te deu. É um dom. É um talento que Deus te deu e Ele quer que você use na sua obra. Ah, mas eu posso usar na obra de Deus um dom, um talento de cozinhar? Claro que pode. Quantos almoços, quanta coisa a gente faz, né? Ah, eu posso usar então o meu talento de organizador, eu adoro organizar os lápis, os cadernos. Agora, pode e deve, para a glória de Deus. Ah, eu gosto de falar com as pessoas. Então você tem um dom de evangelismo, de ensino da palavra, você gosta de dar conselho para as pessoas, isso é um dom super importante, né? Você é caridoso, você gosta de doar, você não tem problema em dar o dízimo, as ofertas, dar roupa para as pessoas que necessitam, dar comida, você tem o dom da caridade, né? Existem vários dons aí, né? Então, a ideia, quando Jesus pregou essa parábola aqui dos talentos, é para que enquanto a gente
não vê ainda a segunda volta de Cristo, enquanto a gente espera a segunda volta de Cristo, a gente esteja trabalhando com alegria, né? E Deus fala o seguinte, que quando a gente desenvolve, lembra aqui desse servo aqui, né? Quando a gente pega os nossos talentos e quanto mais a gente desenvolve eles, e Deus dá cada talento de acordo com a capacidade de cada um, tá bom? Ele se desenvolve mais. Então, se você tem um talento, Deus vai desenvolver mais talentos em você. Então, você não deve esconder, guardar o seu talento. Você não deve fazer isso. Pelo contrário, você deve desenvolver, praticar o seu talento para que você receba mais. E olha a recompensa que ele fala. Lá na nossa parábola, lembra que os servos, eles entraram no gozo do seu Senhor, na festa do Senhor. A nossa recompensa é ganhar a vida eterna. É ir para o céu, é morar com Deus para sempre, eternamente. Essa é a recompensa que a gente ganha quando a gente é um servo bom e fiel, que é fiel no pouco. E sobre o muito Deus coloca a gente, ainda convida, entra no gozo do meu Senhor. Vamos então para a nossa atividade extra aí, uma atividade bem bacana para você pensar um pouquinho sobre quais são os dons, quais são os talentos que Deus já te deu aí, que já fez você nascer com eles, para você poder desenvolver a atividade, né? Para isso, você vai precisar de algumas moedinhas, tá? Vê aí algumas moedinhas que você tem aí na sua casa. Você vai precisar, se você tiver giz de cera, você usa o giz de cera. Se você não tiver giz de cera, você pode usar lápis de cor. Vai precisar de cola, tesoura, papel e uma canetinha, tá bom? E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma coisa que chama frotagem. Não é fruta, não. É frotagem em arte, né? Que nada mais é do que a gente trabalhar uma textura. Olha que coisa mais fácil aí que você vai fazer. Olha só que coisa fácil que você vai fazer. Então, você vai pegar uma moedinha, aqui, né? Uma moedinha, vai colocar a folha sulfite em cima da moedinha e com um giz de cera ou um lápis de cor segura para não sair do lugar, ó. Olha o que você vai fazer. Você vai fazer como se fosse a estampa dela. Olha que legal, ó. Olha que legal. Tá vendo, ó? Não fica muito perfeito e tá tudo bem, tá? Uma outra moedinha ali, ó, você coloca também ali, ó, em sulfite. Pega ali, pode ser com outra cor, pode ser com a mesma cor, o jeito que você quiser, ó. E você faz a estampa, a frotagem ali, que é o termo que a gente usa para esse tipo de atividade. Olha que bacana que ficou, né? Para adiantar aqui, ó, eu já fiz várias. Depois que você fizer todas essas, você vai recortar essas moedinhas aí, ó, para ficar mais fácil para a gente fazer a atividade. E depois que você fez essa estampa com as moedinhas ali, né, essa frutagem, aí você fez isso, e você recortou as moedinhas ali bonitinhas, quantas você quiser, você vai pegar uma folha sulfite e você vai escrever exatamente isso, ou pede para a mamãe escrever. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Isso fica em 1 Pedro 4:10. E agora a gente vai fazer a parte mais legal. A gente vai colar essas moedinhas, esses talentos aqui, e a gente vai escrever quais habilidades, quais presentes, quais dádivas a gente ganhou de Deus para ministério, para desenvolvimento da sua obra, né? Eu vou falar dos meus, você tem que pensar aí nos seus, né? Por exemplo, a tia, ela ganhou um dom que ela gosta demais desse dom. Eu fico muito feliz em poder servir com esse dom, que é o dom do ensino. Foi isso o dom que Deus me deu. Eu uso tanto na minha vida dentro da igreja quanto como atividade profissional, o dom do ensino, né? Então eu vou colocar nessa moedinha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Eu já fui colando, ó. Aqui, ó, tá vendo? Coloquei várias moedinhas. Então eu vou colocar aqui ensino. Porque foi o dom que Deus me deu. Olha só, né? Aí eu tenho um talento também. Um talento para as artes, né? A tia gosta de desenhar, gosta de pintar, ela gosta de fazer essas coisas aqui. Então, eu vou colocar arte, desenho, pintura, ou algo que eu queira ali, né? A tia também, ela gosta, e aí, gente, ó, sem humildade, a gente tem que pensar nas coisas. A tia gosta de outro dom que Deus me deu, que foi a
caridade. Eu amo ajudar as pessoas, a dividir o que eu tenho com as pessoas. Deus me deu um coração muito pronto para isso. Caridade, né? Eu gosto também de cantar. Amo cantar, gosto demais, faz parte ali da minha vida, a música, né? Então, esses dons, esses talentos, você não precisa preencher todos, não, né? Eu amo outra coisa que Deus me deu, que é organizar, né? Quem já veio na minha casa sabe disso, eu adoro organizar as coisas. Então, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. 1 Pedro 4,10. Então, esses dons, esses talentos que eu ganho de Deus, eu não posso guardar só para mim. Eu tenho que servir ao outro. É isso que a Bíblia ensina. E é isso que a gente, como um servo bom e fiel, deve fazer. Então, eu queria que você fizesse aí os seus e depois você manda uma foto aí para a tia poder ver e orar e poder compartilhar também os seus dons. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as parábolas que a gente já aprendeu, né? Foram mais de 12 parábolas, porque teve aula que teve 2, né? A primeira parábola foi aquele tesouro enterrado no campo, que a gente comentou que o tesouro é a salvação, lembra disso, né? A segunda parábola foi sobre aquela festa que foi oferecida a vários amigos, eles recusaram em ir, e as pessoas pobres, humildes, aleijados das ruas que aceitaram o convite. E a parábola, que fala uma verdade do reino dos céus, falava sobre a gente aceitar a Cristo como nosso Salvador, né? A terceira parábola foi sobre aquelas sementes que caíram pelo caminho entre espinhos, em terra seca, entre as rochas e em terra boa. E até que a única que prevaleceu foi aquela que caiu em terra boa. E essa parábola fala sobre Jesus, sobre os ensinamentos dele, sobre o coração da gente, que é a boa terra onde cai a semente e acaba florescendo, né? A parábola do joio e do trigo falava sobre a gente não julgar, a gente tem que julgar a gente, não os outros, né? A outra parábola do rico sem juízo, foram 2 parábolas, na verdade, né? Que são pessoas que elas estavam insatisfeitas com as coisas que elas tinham, né? Elas estavam dando muito mais valor às coisas que são terrenas do que as coisas de Deus, né? Sendo que a gente tem Deus em primeiro lugar. E falava sobre a questão da gente ser grato por tudo que a gente recebe. A parábola que a gente viu aqui foram 2 parábolas também, daquele fariseu publicano ou daquela viúva com aquele juiz. Falava sobre a importância da gente orar sem cessar, de falar com Deus, né? Outra parábola que a gente viu foi a do empregado impiedoso, que não teve a sua dívida perdoada, mas não perdoou a dívida muito menor daquele que lhe devia. E a gente aprendeu um pouquinho sobre perdão, né? Outra parábola que a gente viu dos 2 cegos, que são exatamente iguais, que a gente não deve julgar as pessoas, né? A gente deve guardar pra gente aquilo que é bom, aquilo que é puro, né? A parábola da vinha, dos trabalhadores, falava que nós somos todos iguais, nós merecemos, independente de quando você aceitou a Cristo, se foi agora pequeno, se é quando você está grande ou velho, a recompensa que a gente recebe, que é o reino dos céus, é a mesma para todo mundo, aquele que teve uma vida inteira piedosa, como aquele que teve uma vida, só o final da vida que aceitou a Cristo, né? Os primeiros lugares, que a gente teve aquele banquete que Jesus participou, né? Falou sobre humildade, para a gente não pegar os primeiros lugares, né? Para a gente dividir isso com as outras pessoas, pensar nas outras pessoas, não se colocar como melhor que os outros. Na parábola passada, a tia Vina falou um pouquinho sobre aquelas virgens, as 10 virgens que estavam preparadas ou não com o azeite nas suas lâmpadas. E a parábola, ela explicava sobre o reino do céu, sobre a segunda volta de Cristo, para a gente estar preparado. E a parábola de hoje, que fala sobre os talentos, que era o dinheiro da época, fala sobre a gente, enquanto espera a volta de Cristo, para a gente continuar trabalhando, desenvolvendo nossos dons, nossos talentos, praticando tudo que Deus nos dá para o crescimento da sua obra. E essas são as nossas parábolas que a gente aprendeu aí no decorrer deste trimestre.
E a gente está chegando agora na última parte aí das nossas atividades, que é a revista, né? As atividades da revista de fixação, né? Vamos ver se você se ligou, se você aprendeu bem bacana, bem rápido aí, tudo que tinha a ver com essas parábolas aí, né? Então, quando você pegar a sua revista, né? Tem um versículo que a gente tem trabalhado, que é vigiai, pois não sabeis nem o dia, nem a hora, Mateus 25:13, né? E aqui tem um desenho e tem o Senhor com os seus servos. Ele está pedindo aqui para você colocar o número de talentos dado a cada servo segundo a sua capacidade, né? Então, você lembra que o primeiro servo recebeu 5 talentos, o segundo 2 talentos e o último servo recebeu apenas 1 talento, né? E o que eles fizeram enquanto o Senhor estava viajando? Ele demorou bastante para voltar, né? Então, o que eles fizeram enquanto isso, né? Na próxima página lá, ó, tá escrito assim, né? O empregado que tinha recebido 5 talentos saiu logo, fez negócio com dinheiro e conseguiu ganhar mais 5 talentos, né? Do mesmo modo que tinha recebido 2 talentos, conseguiu outros 2 talentos, né? Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão, né? Olha lá, temos 3 ali empregados. Aí aqui na próxima, pra gente fazer essa continha aí, né? O primeiro empregado, quantos talentos ele recebeu e quantos ele conseguiu a mais? O segundo empregado, quantos ele recebeu e quanto ele conseguiu a mais, né? E o terceiro empregado, quantos talentos ele recebeu e o que ele conseguiu a mais para o patrão dele, né? E aí tá escrito, depois de muito tempo o patrão voltou da viagem e chamou todo mundo para fazer um acerto de contas. Ele ficou feliz com os 2 primeiros empregados, mas com o terceiro, né? O terceiro empregado não quis aumentar o dinheiro do patrão. Responda, você acha que o patrão era tão malvado assim, né? Opa, cadê? Aqui, né? Aqui, ó. Você acha que ele era tão malvado assim? Você acha que sim ou não? Você acha que o empregado estava certo em ter tanto medo assim do patrão? Ele era realmente um homem justo, né? Aí você vai ler esse pedaço aí. Se você escreveu sim, ok? Se você escreveu não, também tá certo. É a sua opinião aí, tá? Aí a última aqui. O que aconteceu com esse servo que não multiplicou em nada o talento dado para ele, né? Então, se você ler ali no versículo 30, ele vai falar, tá escrito assim, tirem o dinheiro dele e deem para o que tem mais e joguem ele num lugar escuro, cheio de sofrimento, né? Ele não ia participar da festa do seu Senhor, né? E aí, a última parte aqui, o exercício de número 6, ele fala assim, com quantas moedas de ouro o primeiro empregado ficou no final, né? Quantas moedas? Você deve fazer as contas. Ele tinha 5, conseguiu multiplicar mais 5 e ainda ganhou mais uma. Então, ele ficou com 11 moedas, né? E aqui ele fala sobre a aula passada, que a gente aprendeu sobre a esperar a segunda vinda de Cristo e enquanto a gente espera para a gente continuar trabalhando feliz na obra do nosso Deus, né? A atividade de número 7 aqui você pode desenhar ou escrever nesse espaço aqui quais as coisas que você pode fazer para melhorar o reino de Deus, quais os talentos, quais os dons que você tem aí que você pode colocar para trabalhar na obra de Deus, certo? Queridos, eu espero que vocês tenham uma ótima semana, que vocês levem bem a sério esse momento de Deus com vocês, possam fazer as atividades para guardar mais aí e que vocês usem os dons e os talentos de vocês para a honra e glória do nosso Deus. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e a gente semana que vem tem a revisão de tudo. Vamos ver como vai acabar aí nossa revista para a gente começar a nossa próxima revista que vai ter surpresa, hein? Beijo para vocês.